Pediria para o professor Álvaro sentar e o Belotti aí também. E os microfones estão a postos. Se pudermos acender as luzes, por favor. E quem quiser fazer perguntas, está aberto. Microfone, vamos lá. Um aqui. Outro para o lado de cá. Não, ele está primeiro. Então, muito boas apresentações, interessante. Mas a gente sabe que um grande problema, principalmente nas áreas cirúrgicas, é em relação aos tipos de trabalho. Para você conseguir um trabalho comparativo na área cirúrgica é muito difícil. Então, o pico fica deficitário para algumas técnicas cirúrgicas. A gente sabe que a maior parte são relatos de casos, né, na área cirúrgica. E como lidar com essa situação? A hora que você vai fazer uma revisão sistemática ou uma meta-análise, o que vale são os artigos comparativos, basicamente. Os relatos de casos, série de casos, não valem. Na área cirúrgica, isso é um grande problema. Então, como lidar com essa situação? Testar droga é mais fácil. Você faz um grupo controle, tudo tranquilo. Seguindo as metodologias, a metodologia científica. Então, eu proporia assim, uma discussão assim, o que fazer diante dessa situação. Eu sei que é um problema recorrente, não é nada de novo isso que eu estou falando, mas como a gente vai lidar para fazer o pico de determinadas patologias, sendo que a gente não tem esses trabalhos comparativos por esses motivos que eu falei. Então, Marcelo, isso é verdade mesmo. Os temas mais frequentes, né? Vamos pensar na nossa área de cirurgia de mão, fratura de rádio distal, túnel do carpo, tal. Isso a gente tem um volume grande de estudos com boa qualidade, ensaios clínicos, e, inclusive, até mostrei para o professor Álvaro, nós fizemos até um trabalho recente. O rádio distal tem 186 revisões sistemáticas. Aí a gente foi fazer uma análise, a gente viu que dentro dessas 186, menos de 30 realmente eram revisões. O restante eram estudos aí que não tinham, se apropriaram do nome revisão sistemática, mas não eram revisão sistemática. Então, realmente tem dificuldade, né, com estudos clínicos, principalmente de intervenções ou de cirurgias que não são tão frequentes, são mais infrequentes. Então, para elaborar o pico, você vai elaborar o pico da forma que você julgar mais interessante dentro das intervenções que você queira ver. Agora, a resposta, né, das evidências vai depender do que houver na literatura. E aí é que o consenso vale muito, porque, diante de problemas e doenças que não são tão frequentes, a evidência não vai ser conclusiva. Uma especialidade que vai encontrar muito isso é tumor ósseo. Tumor ósseo, dificilmente você tem estudo randomizado, né, devido à diversidade da apresentação de cada tumor. Mas você tem estudos, série de casos, quer dizer, o nível de evidência, né, que vai ser aferido vai ser o melhor. Se não tiver revisão sistemática, você vai usar o ensaio clínico. Se não tiver ensaio clínico, vai ser o estudo prospectivo ou série de casos. Quer dizer, a relevância da evidência é o que dispõe. Então, a resposta vai ser baseada na melhor evidência que esse assunto que você fez a pergunta tenha. A pergunta, o pico fica o mesmo. Se a sociedade achar que a comparação de duas intervenções é importante, tem que ser feita a pergunta. A Cochrane vai fazer a busca e vai dar a resposta para a gente de qual a melhor evidência. E o consenso aí vai ser importante, porque, como eu mostrei, o consenso é muito importante exatamente nas situações em que não existe evidência conclusiva, porque aí a experiência, né, e a validade do comitê, da opinião dos especialistas é muito grande, porque já que não tem uma evidência conclusiva, a experiência, né, do especialista é muito importante nesse ponto. Não sei se eu respondi a sua dúvida. Tudo bem. É que, às vezes, a importância da série de casos. Como valorizar isso aí, série de casos? Né? A série de casos, Marcelo, vai ser importante quando tiver ausência de estudos melhores. Então, se você não tem ensaio clínico, não tem um estudo prospectivo de corte, por exemplo, e só tem série de casos, então ela vai ser valorizada, não tem dúvida, né? Que aí, agora, se você tiver estudos de melhor qualidade, aí não
não é o que vai ser avaliado como principal. Não sei se o senhor quer comentar. Belotti. Marcelo, estou aqui representando o Comitê de Reconstrução e Alongamento Ósseo. Primeiro, parabenizar a todos pelo projeto, acho que está excelente, e isso vai ser um grande diferencial para a SBOT mesmo. Porém, eu sei que vai ter uma participação grande dos comitês de especialidade, mas nessa comissão inicial, o único comitê que não está incluído é o de reconstrução e alongamento ósseo, que está junto com o trauma, incluindo trauma e fixador, que a gente não mexe só com fixador, e que, inclusive, bom, quem está representando é meu sócio, então não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de solicitar ou sugerir que alguém da reconstrução e alongamento ósseo participasse da comissão na medida do possível. Não, já tá incluído, já está incluído. Já que você está com o Robson lá, então já pode... 8 picos de reconstrução, já fala com o Robson. Conversei com o Robson ontem disso, ele já está afiado, já tá incluído. É só a questão da divisão das perguntas por especialidade. Será que, como você falou, o tumor precisa de... Tem 8 perguntas a fazer? O que eventualmente a gente possa ter de informação, de necessidade do sistema de saúde com relação a questões e que a gente poderia incluir, eventualmente, eu não vou puxar a brasa para a nossa sardinha do trauma, mas, eventualmente, a gente tenha mais perguntas no trauma para formular. Eu não sei como é que isso poderia ser, e focando na necessidade da saúde pública. Ou seja, dentro da área da ortopedia, o que é problemático dentro da saúde pública é que a gente tem que priorizar para responder, para poder ajudar o sistema. É só isso. Eu sei que você vai ficar bravo, mas, assim, é uma dificuldade mesmo, né? Porque o trauma é um universo. Então, a gente pediu para cada comitê, por exemplo, que o joelho fizesse as perguntas relacionadas às patologias ortopédicas e pelo menos 2 ou 3 de trauma na articulação do joelho. Que a mão fizesse pelo menos 2 ou 3 de trauma. Que o ombro mesmo... Então, nós pedimos para o Robson, né, que ele direcionasse as perguntas nas áreas que não contemplasse muitas subespecialidades. É claro que isso é uma visão até diferente, eu sei disso. Né? O especialista em trauma tem uma visão, muitas vezes, muito diferente, né, do colega da subespecialidade de joelho, por exemplo, para tratar uma fratura de platô. Pode ser que tenha. Mas a forma que a gente pensou que poderia ser resolvido isso é que, na conferência final, né, e na avaliação das respostas, todos os picos relacionados a trauma fossem também enviados ao comitê de trauma para que tivesse também um parecer. Né? E a conferência final, né, vocês vão estar presentes, né, o comitê do trauma. Então, vocês vão ter uma opinião decisiva nisso, e para nós muito importante. Só que a gente não podia deixar com o trauma 40 picos, entendeu? Que eu acho que mereceria até. Mas eu acho que, no momento inicial, né, é o que mais vai ter. Exatamente. Que seja perguntas relevantes. Então, essa... Eu me esqueci de colocar na apresentação, esqueci. Nós, no dia da reunião, nós chegamos à conclusão que seria importante também que as operadoras, os gestores participassem disso. Está lá, eu só não coloquei, não atualizei. Com os auditores. Então, nós vamos convidar, já convidamos 2 que aceitaram, né, com o auditor da Sul América, auditor da Unimed e auditor da AMIL. Aceitou? Esses 3, eles vão elencar 10 situações clínicas dos maiores problemas que eles têm com a ortopedia. Né? Então, eles vão fazer 10 picos falando sobre quais os problemas que a operadora tem com a ortopedia, seja de implante, seja de procedimento, seja o que for. Então, diagnóstico. Então, dessa forma, a gente vai tentar
trazer as operadoras também, né, para dentro desse projeto. E na conferência final, né, professor, que o professor Álvaro sugeriu, ele sugeriu que a gente pudesse ter a participação de outros setores, né, que pudessem também nos ajudar. Professor Álvaro, aproveitando o seu exemplo que o senhor deu com o seu parente sobre a cirurgia de testículo, como é que a gente pode fazer de uma maneira mais ética, fazer um estudo que possa ser mais válido, onde você pode fazer cirurgia mais químio ou cirurgia mais rádio, e como é que a gente pode fazer isso de uma maneira assim que você não, na verdade, no final não está já prejudicando o paciente, a partir do momento que você faz um grupo com rádio, outro com químio, e você chegar no final e dizer assim, ó, o pessoal que foi só químio deu metástase, etc. Como é que a gente pode, então, fazer isso, ou até que ponto a gente, num trabalho desse, pode chegar? Até que nível de evidência? Entendeu? Tá. Obrigado. Essa pergunta é crucial nessa área, não é? Mas, só para ilustrar, existe, para você abrir espaço ético, agora vai entrar o termo compliance, né, com ética. Para haver espaço ético, você tem dois princípios. O princípio da incerteza, que é o seguinte, você não sabe se uma coisa é melhor do que outra, se faz ou se não faz, você randomiza e responde. Esse é o princípio da incerteza. O segundo princípio é o princípio da equipoase, que aqueles que vão participar têm o mesmo risco tanto de melhorar como piorar com aquela conduta. Então, no caso do câncer de testículo, é típico isso. Eu não sei se a radioterapia faz alguma coisa além da cirurgia. Então, eu vou randomizar, e se estiver fazendo mal, né, o sujeito que fizer só a cirurgia está ganhando. O cara que recebeu a radioterapia vai piorar, por exemplo, aumenta a incidência de linfoma, não é a radioterapia. Ok? Então, esses dois princípios. Tenho incerteza, no caso, de hora que botaram o químio, então, bom, agora eu tenho 3 opções. Eu vou submeter o sujeito à químio, os efeitos adversos da químio, a rádio, os efeitos adversos da rádio e a cirurgia. Não é? Então, você teria que fazer um estudo randomizado, fatorial, comparando as 3 coisas, inclusive a associação 2 a 2 das 3 coisas. Entendeu? Isso eticamente é aceitável se há o risco de ser beneficiado ou prejudicado, né? E depois disso você faz uma análise intermediária, por exemplo, a cada 200 casos, um estatístico avalia para onde está indo os resultados, não te fala nada e só responde, continue fazendo ou pare com isso que está fazendo mais mal do que bem. Então, tem esse acompanhamento ético, estatístico, independente para esse processo. É só ensinar isso bem, as pessoas vão começar a fazer. Entendeu? Então, o antiético é ficar tratando todo mundo com quimioterapia e depois descobrir que não precisava. E o sujeito sofreu todas as consequências econômicas, de saúde e de sobrevida daquele tratamento. Mas, se for o caso ao contrário, se você, na hora, provar que com a químio você melhorava o paciente, aquele que não fez a químio acabou tendo um resultado pior, isso eticamente é aceitável? Não, pode acontecer o seguinte, que você tem experiências que mostram resultados mais ou menos óbvios, né? Aí, o ideal sempre é fazer o ensaio clínico. Aliás, quando o Richard Pito, meu mestre, quando surgiu a AIDS, né? Depois surgiram as primeiras drogas, os americanos, os médicos, queriam fazer fichas e comparar fichários dos que receberam remédios que não receberam. Uma briga danada, foi parar no Congresso americano, e o meu chefe, o Richard Pito, quando veio aqui, nós ficamos 12 horas discutindo isso. Para ele ganhar argumento, chegar lá e convencer o Congresso americano para fazer ensaios clínicos. Que foi o que foi feito, porque a hora que você fez com 1000 pessoas, respondeu qual é o melhor caminho, e você aplica isso para todo mundo e com convicção, né? Se você não faz, fica eternamente sem saber o resultado e fica tratando todo mundo de uma maneira, vamos dizer assim, sem nenhuma lógica, né? Então, o caminho sempre que for viável eticamente é fazer o ensaio clínico. Isso é o ideal.
E é a tendência em todas as áreas, inclusive o trabalho do Belotti é típico, né? Fratura de Colles, não tinha ensaios clínicos, ele foi lá e fez um grande ensaio clínico e deu uma grande contribuição naquela área, inclusive custo-benefício, etc. Os questionamentos. Nós tivemos a oportunidade de participar do consenso de Filadélfia nas infecções das artroplastias, entre lá os 600 especialistas do mundo. Naquela ocasião, os convidados para o consenso é que colocavam as dúvidas, e aí saíam os questionamentos. Esses questionamentos, então, eram sorteados entre esses 600 participantes. Cada um deles fazia um levantamento bibliográfico, uma meta-análise, e mostrava o consenso ou esse levantamento bibliográfico. Eles não davam a sua opinião. Depois reunia todo mundo, aí sim se partia para o consenso. Reunia todo mundo, era mostrado a resposta àquela pergunta pela meta-análise, e aí cada um votava se concordava com o resultado da meta-análise ou não. Então, o que eu questiono é o seguinte: quem que vai fazer os questionamentos? É todo participante ou vai ser só o responsável? Para mim, isso não ficou muito claro. Então, o formato é exatamente esse que você falou, Peco, é exatamente esse. A comissão, né, cada elemento da comissão ficou ligado a uma subespecialidade. E a gente pediu para que esse colega que fosse fazer, por exemplo, os picos de joelho, ele pedisse auxílio de mais 3 colegas, né, experientes aí de joelho, para a elaboração das perguntas que sejam mais relevantes aí para o joelho. E aí vocês vão fazer esses picos. E eles vão ser submetidos depois a uma avaliação ainda do comitê. E o comitê vai validar isso. O comitê vai falar, olha, esses picos que foram feitos aí pela comissão e por os 3 colegas que assessoraram estão ótimos, ou essa comparação, acho que é melhor fazer essa com essa, ou, em vez dessa pergunta, eu acho que essa pergunta é mais relevante, sob o ponto de vista legal, dos convênios, ou do próprio especialista, entendeu? Então, vai ter uma validação, um segundo round. O primeiro round é formular as perguntas, o segundo é o comitê vai validar essas perguntas. Aí, então, nós vamos enviar para a Cochrane para fazer busca de evidências, análise crítica e resposta, né, das perguntas. Não, tudo bem. E aí, depois disso, só finalizando, depois disso, essas respostas vão voltar para o comitê vai fazer uma análise prévia e depois nós vamos para a conferência final. Por que isso? Porque você fazer uma conferência final e um trabalho dessa forma, né, a gente acha que o cronograma é viável e todo mundo que for à conferência já vai ter contato com a literatura, que ele vai ter ele vai receber as respostas e a literatura pertinente que for consultada. Se, eventualmente, ele tiver algum contato de algum trabalho que está em andamento, ou algum trabalho que ele sabe que foi feito e é muito relevante, ainda não foi publicado, e que, eventualmente, não foi considerado na resposta, ele vai colocar, entendeu? Ou algum aspecto da prática clínica. Ele falou, olha, essa resposta é assim, só que eu acho que tem que considerar muito bem esse aspecto no nosso meio. Aí que vai contar a experiência, né? Então, quando a gente for para a conferência, todo mundo já vai estar, não vai ter surpresa, todo mundo já vai estar familiarizado com as perguntas, com as respostas e com a literatura. E teve chance também de consultar a literatura, se eventualmente ele acha que possa ter alguma colaboração, entendeu? Não, perfeito. O método, a única coisa que, no cronograma, de fazer rapidamente, isso é mais ágil. No que foi feito lá na Filadélfia, o questionamento foi jogado foi pulverizado com especialistas do mundo, né? Você está pegando para o Filadélfia, foi um tema. E foi para Estamos falando aqui de 160 temas, e para fazer desse jeito, eu teria que chegar, por exemplo, vou pegar esse DCJ, me faça 50 perguntas. Sabe quando
quando vai receber isso? Daqui a uns 3 anos. Então, a gente está sendo um pouco mais proativo. Estamos utilizando 20 jovens que têm experiência com revisão sistemática. Tentamos casar. Por exemplo, uma volta reclamou, mas pô, vai sobrar para mim coluna. Quando nós acertamos, ele ficou para ontem de novo. Mas ele é reclamado do joelho. Ficou o Jorginho. E nós pedimos. O Rogerinho. Então, eles vão fazer os picos, as perguntas, e vão consultar. Eles vão escolher nomes, e aí a validade do consenso pesa muito na experiência de quem está dando o carimbo. Então, você está lá, pega o tamanho, pega a Nau, pega você. Então, são nomes que vão ajudar no consenso. A gente quer incluir todo mundo, mas também não dá para incluir todo mundo. Até que você enfraquece um pouco a própria metodologia. E vai ter um... Não é só essa, mas é tudo inclusivo. Quando o Marcelo falou, não tem fixador externo, welcome, bem-vindo. Isso arruma a cabeça. Ótimo. Excelente. É só para entender o porquê da E o comitê, né, Pécora, vai participar em todos os momentos. Como temos vários membros da comissão nesse fórum, assim como presidentes de comitês, uma ideia que saiu é que já aproveitássemos essa oportunidade para conversar os membros dessa comissão com os presidentes. Por exemplo, nós entregamos 15 picos ao presidente do Ombro, que é o Ildeu, que está aqui na minha frente, e aí já dá para conversar, né? Agora, uma coisa que não ficou claro é os comitês vão devolver os picos com alterações e sugestões, a Cochrane vai levantar a literatura e responder aos picos, mas aí na hora que nós formos conferir ou concordar ou não com as respostas, nós vamos ter que ter acesso a esses artigos. Vocês vão mandar os artigos junto com as respostas, é isso? Isso. Se eu entendi a sua pergunta, né, e está no ar realmente essa pergunta, me ocorreu também, qualquer discordância, por exemplo, pode ser que você conheça um ensaio clínico que nós não encontramos. Nós temos 98% de chance de achar tudo, mas tem 2 ou 3 que você fala, bom, esse aqui não está aí, né? Isso aqui está faltando, e nós vamos ter que aceitar isso e mandar para a comissão e incluir na decisão final. Então, isso a própria Cochrane tem, as revisões Cochrane, tem lá um banco de dados de criticismo. O sujeito leu, falou, olha, está faltando. Ontem mesmo, eu mandei um artigo para o JAMA, porque no JAMA Dermatology eles tinham publicado lá um tratamento para a alopecia areata, dizendo, uma revisão sistemática, viu, Belotti, você que gosta disso, dizendo que não tinha nenhum ensaio clínico na literatura. Nós estávamos fazendo isso e nós já tínhamos encontrado 8 ensaios clínicos, e o sujeito não citou. Então, nós fizemos um artigo dizendo, olha, está errado, tem esses 8 aqui que vocês têm que incluir, entendeu? Então, isso aí a hora que nós vamos colocar esses dados na internet, ou vai ser distribuído para vocês, você achar que está faltando alguma coisa, nos comunique, nós vamos checar e ver se é aquilo mesmo e se vale a pena, tem qualidade para incluir no consenso. Não, é só fazer. Roberto, não sei se no cronograma não ficou claro, assim, os comitês vão validar os picos e dar sugestões, volta para a comissão, para a gente finalizar os picos e envia para a Cochrane. Eles vão ter 3 meses para fazer a busca, análise crítica e resposta. Aí isso volta para a gente vai mandar para os comitês também as respostas e a literatura, né? Por quê? Porque, às vezes, o especialista, como o senhor falou, ele tem conhecimento de estudos que, numa busca, às vezes, passou, né? E, nessa situação, ele vai fazer observação ou consideração, ou mesmo sobre a resposta, né? Se a resposta, às vezes, poderia ser um pouco mais clara, um pouco mais completa, ou alguma coisa adaptando, né, a nossa realidade, que muitas vezes isso é importantíssimo, né? Então, vai voltar para a gente e aí faz o documento final para ir para a conferência. Aí, na conferência, vai fazer o consenso final. Eu tenho dúvidas
quando nós elaboramos um trabalho científico, quanto à ética da randomização. Porque um trabalho científico que é feito com animais, a randomização é tranquila de fazer. Esse vai receber o remédio, o outro não vai receber o remédio. Mas, num grupo populacional, eu acho que isso dá uma angústia, no mínimo, que beira e aqui entra naquela zona meio cinzenta do que é ético, do que não é ético. Então, isso eu acho que é uma questão que nós nos deparamos, porque uma coisa é ter a evidência, outra coisa é o senhor estar com o doente na sua frente. Se não existe nenhuma evidência cabal, por que não dá a oportunidade de algum tratamento para o seu paciente? Então, eu acho que essa angústia, eu acho que muitos de nós vivemos. Um outro aspecto que, com respeito à meta-análise, eu também tenho problemas, porque nos critérios, às vezes, de exclusão dos trabalhos que são levados em conta da meta-análise, uma vez que a grande maioria de situações clínicas são feitas com série de casos e que depois vai resultar numa meta-análise. E esses critérios, às vezes, excluem, eles têm que ser muito rígidos e, por outro lado, eles excluem muitos trabalhos. Então, o resultado ele não necessariamente espelha todo aquele pool de pacientes que foram analisados nessa série de casos, ele vai espelhar o grupo que entrou na análise. Então, não necessariamente o resultado... Não é que ele não seja fidedigno, mas ele não espelha, no meu entender. Eu me lembro que a primeira revisão sistemática de um pós-graduando que teve do nosso programa da Santa Casa, para ser muito criterioso, a maior parte das séries foram excluídas, ou porque faltava isso, ou porque faltava aquilo. E aí o resultado da meta-análise, que ela foi adequadamente feita, não é o resultado que está em todas as séries de casos da literatura. Então, esse, para mim, foi um exemplo muito importante de que não necessariamente o resultado da meta-análise espelha o resultado da clínica. Porque o que tem mais peso num trabalho clínico? O resultado da revisão sistemática com meta-análise ou dezenas de resultados de séries clínicas que também foram adequadamente realizados. E o resultado é diferente. Então, essa dúvida existencial ficou quando eu vejo uma meta-análise, porque os critérios de exclusão são muito rígidos, porque a metodologia é rígida, e aí não bate uma coisa com a outra, não casa o resultado. Então, como que o senhor explica isso? Bom, como eu tinha dito, é uma questão de estágio, né, do nível da ciência como um todo e de cultura, né? Se nós criarmos a cultura de que tudo tem que ser comparado, né, que eu acho que é óbvio, isso uma criança, eu já vi essa cena, a mãe dá o sorvete igual dela para a criança, ela fala, eu quero experimentar o seu. Não, mas é igual. Não, mas eu quero experimentar. Eu vou contratar essa criança para fazer pesquisa comigo. Né? Você tem que comparar para saber se uma coisa é melhor que a outra. Não tem jeito. Né? Então, a cultura de fazer série de casos só pode ser aceitável de hoje em diante, ou de agora em diante, quando você tem clara certeza que é antiético randomizar. Né? São circunstâncias, e às vezes nem precisa o ensaio clínico. Se a coisa funciona muito bem, por exemplo, rompeu uma artéria e está sangrando, eu vou lá e dou um ponto, não vou fazer ensaio clínico para isso, isso não precisa. Então, tem coisas que são tão óbvias que não precisa. Né? Agora, se houver dúvida se uma coisa é melhor do que outra, aí eu tenho que randomizar e comparar. Essa é uma regra para sempre. Né? Ninguém tem dúvida sobre isso. Agora, o processo dos consensos que nós estamos planejando para vocês é exigir revisão já pronta, de qualidade, se tiver mais, separar o joio do trigo, ensaios clínicos de qualidade, de preferência mega trials, né? Se não tiver, a gente pega menores, ou pega a própria revisão que estiver feita, e, na sequência, depois,
coorte, mas já é nível de evidência de 4ª categoria. Né? Caso controle já é 5ª, série de casos é 6ª. Mas quem for ler vai saber que isso aqui é baseado em evidência de 6ª categoria. Fica difícil somar a série de casos, eu nunca vi alguém fazer meta-análise de série de casos, mas até coorte dá para fazer. Não é? Então, é uma questão de nível da qualidade dos ensaios clínicos. Nas outras áreas, né, eu morro de inveja da agronomia. Aliás, as meta-análises começaram em agronomia. Aí você planta 1 milhão de pés de arroz ou de soja, depois compara aqui e ali, você tem muito desfecho e, eticamente, é muito fácil. Né? Mas eu lembro, um dos melhores trabalhos que eu fiz foi prevenção da pré-eclâmpsia com aspirina. Pois bem, isso foi eu comecei em 88 a desenhar o estudo lá em Oxford e foi conduzido a partir de 90. Naquela época, não se sabia se os estudos que existiam eram ensaios clínicos, o efeito era assim, de redução de 84% da incidência de pré-eclâmpsia com aspirina. Aí eu me propus a fazer. Já tinha esse artigo com 60 casos, saiu no Lancet. Mais 60 saiu no New England. Eu avaliei, eram 2 estudos ruins, cheios de defeito. Escrevi para o Lancet, ele publicou, etc. Aí fui fazer o ensaio clínico, 1.200 casos. Ao mesmo tempo, Oxford fez mais 9.000. Juntamos 10.200 casos. Efeito que estava publicado de 84%, caiu para próximo de 0 nesses 2 estudos nossos. Dá uma redução de 1% na incidência de pré-eclâmpsia. Mas, a hora que eu fui tentar fazer o estudo, os obstetras falavam, olha, não faça porque vai dar sangramento na mãe e no feto. Não faça porque já está publicado nas grandes revistas. Fizemos. O efeito praticamente não existia, era muito pequeno. E, depois disso, essa história durou 15 anos, chegamos a 30.000 casos com dados individuais, que é um tipo de revisão sistemática mais profunda e de maior qualidade que as da Cochrane, mas a gente leva décadas para fazer, mas fizemos, de aspirina e pré-eclâmpsia, e mostrou que a redução era de 1% e que era seguro. Ou seja, tudo que se acreditava estava errado. Mas tem que examinar os 2 princípios, né? O princípio da incerteza e o princípio da equipoase. Agora, o que se faz é muita série de casos em condições que se poderia ter randomizado. Esse aqui é o grande problema. Agora, se a gente encontrar, por exemplo, uma série de casos com 800 cirurgias e que funcionou bem, a gente vai falar isso para o leitor. Ó, existe uma série de casos com 800 cirurgias que funcionou bem, mas faltou o grupo controle aqui, por isso e por aquilo. Né? Mas eu reconheço que, em cirurgia, porque o que eu gosto como pesquisador? Eu gosto de ensaio clínico sem fator de confusão. Né? Sem fator de confusão significa a diferença entre os 2 grupos é uma coisa só. Né? Isso dá para fazer com droga, mas em cirurgia, a anestesia pode ser diferente, o cirurgião ser diferente, etc. Mas a gente faz o melhor que pode para reduzir as incertezas. E melhor do que isso é ter uma boa assessoria, trabalhar junto, né? Um aprender com o outro, etc. Mas é realmente uma pena quando eu vejo um belo de uma experiência, por exemplo, uma nova prótese, como no Brasil nós temos as próteses nacionais contra as estrangeiras, né? E você não encontrar nenhum estudo sequer comparativo. Né? Aí você fala, puxa, perderam 10 anos aqui, e quantas próteses são colocadas por ano no Brasil? Milhares. Né? Então, a ortopedia tem a oportunidade, abre a oportunidade para essa cultura de fazer pesquisa de qualidade e se impor internacionalmente e ganhar eficiência no país. Essa é a minha motivação para esse trabalho. Bom, é só para parabenizar, e para o sistema de saúde público ou da saúde suplementar, isso será formidável. Nós não precisamos sermos perfeitos. Isso pode ser revisado. A hora que eu tiver um problema, agora a Anvisa suspendeu um medicamento que estava na 2ª fase, mas parecia que estava dando resultado, e o laboratório comunicou que na 3ª fase não funcionou. E quantas pessoas tomaram esse remédio?
tá? Legalmente. Então, nós temos isso. O problema para o SUS será formidável, porque nós temos doentes nas filas de espera que estão se deteriorando, quando podia fazer uma cirurgia desse tamanhinho, porque não fizeram no tempo certo. Portanto, o tempo que isto tem que ser feito é um dado importante, porque isso, assim, uma prótese, eu sei que se eu precisar um joelho fazer uma artroplastia, eu, com anti-inflamatório, com alguns cuidados, eu duro 6 meses aí, sem nenhum problema. Mas isso vai fazer com que o sistema enxergue essas coisas, né? Então, a sociedade vai dar uma boa coisa. E não precisamos ser perfeitos, né? Eu já participei de planos que queriam ser tão perfeitos que ele não saiu, né? Acabou não saindo. Obrigado. Deixa eu aproveitar, Vilema. Quando se discutiu o nome de medicina baseada em evidência, aquela história lá que a gente queria escapar da pecha de epidemiologista, né? Isso foi uma reunião, eu estava no board da Rockefeller, no Zimbábue, lá em Victoria Falls. E trouxeram a ideia, como é que vai chamar? Eu falei que deveria chamar medicina baseada na melhor evidência existente, porque amanhã eu tenho outra evidência, né? Mas o americano não gosta muito de... Eles deram risada, acharam interessante, ficava assim, maybe medicine, também era um nome atraente, né? E é o que eu penso até hoje. Aí decidiu-se por medicina baseada em evidência, mas todo disso me vem à cabeça, porque é medicina baseada na melhor evidência disponível. Amanhã nós corrigimos, e todo consenso deve ser atualizado periodicamente, como as revisões Cochrane também o são. Entregue em novembro. É, frio. Eu tenho só uma pergunta em relação à metodologia do consenso. Quando é feito o consenso, a parte final, ela também sai com recomendação qual foi o maior nível de evidência que se atingiu? Se foi série de casos, se foi... Sim. Se foi isso que a resposta já vai vir dessa forma. Um grau de recomendação. Isso, um grau. Eu acho que realmente nós estamos num caminho sem volta. Esse projeto é um projeto ambicioso, mas não se assuste com o tempo, porque eu falei, quando a gente é solicitado para fazer alguma coisa, e todos nós somos assim, duvido alguém que fale eu não sou assim, você vai deixar para os últimos 3 dias para poder entregar o negócio. Então, eu me baseei nesse princípio, e é por isso que as coisas, com certeza, vão sair. O time é bom, as pessoas estão comprometidas, estão interessadas, e eu acho que isso vai dar uma repercussão muito grande, a nível de saúde pública, inclusive, como o professor Sobania falou. Quer dizer, é incabível, nós estamos lá com o Jonatas, lá no fundo, quer dizer, ele mostrou uma fotografia, uma bacia em livro aberto, não tinha fixador externo lá. E aí o cara me coloca um cabo de vassoura para segurar. Quer dizer, nós estamos na época medieval. Então, a hora que você tem um documento desse na mão, quer dizer, você tem como exigir para o teu secretário da Saúde, eventualmente para o ministro, que hoje é nosso amigo, mas poderia não ser. Enfim, você vai ter um documento para nós mesmos. Segundo, nós vamos ter um documento para a saúde suplementar, porque eles também vão se basear nisso, porque acaba sendo algo sério, onde você tem um carimbo de 2 instituições de respeito, SBOT e Cochrane. Alguns perguntam, por que não fez só com SBOT, já que a gente tem um monte de filhotes de jovens, como o Álvaro viu lá, que sabem fazer isso? Porque eu acho que algumas coisas têm que ter realmente o peso da instituição. E isso é uma das coisas. Tem que ter o peso da Cochrane junto com o peso da SBOT. Senão, a primeira crítica que nós vamos ter, bom, vocês estão fazendo a festa para vocês mesmos. Então, eu acho que a ideia é que a gente tenha realmente alguém de fora dando esse carimbo. Para o jurídico, eu acho que a doutora está aqui até agora, se quiser se manifestar, fique à vontade, mas eu entendi que é algo também que vai lhe ser muito útil, inestimável. Então, e eu acho que nós estamos no caminho, realmente isso deve servir como exemplo para as outras sociedades. O professor Álvaro se empolgou tanto que já quer fazer desse trabalho, que nem saiu ainda, uma publicação científica. Então, não pela publicação, mas pela validade e pela seriedade do negócio. Então, o que eu queria era, uma vez mais, agradecer ao professor Álvaro, aí, que se empenhou. Eu sinto que ele está empenhado, eu conheço bem ele, eu sinto que ele está envolvido, comprometido.
ao Belotti, que aceitou o desafio, e não tem volta, Belotti, as datas que você mesmo pôs lá vão ter que ser cumpridas, e, obviamente, a todos da sociedade, porque a gente vai precisar da ajuda. Então, quando o Malavolta chega lá para o Fogaça, eu já falei ontem com o Fogaça, o Malavolta está muito preocupado. Então, eu falei, vai lá e fala com o Fogaça. Eles mesmos, a gente foi indicando nomes de reconhecimento na especialidade, e quantos mais, melhor, mas, infelizmente, não dá para pegar a sociedade inteira. E aí, com isso, a gente vai ter uma massa crítica bem forte, e todas as pessoas vão ser convidadas no evento final, que vai ser em setembro, setembro, né, que a gente falou? Outubro, começo de outubro. Não, setembro, né? Outubro já para fazer o documento e em novembro ter isso publicado. Bom, muito obrigado. Eu queria que vocês fossem, quem tiver com apartamento, já providenciasse o check-out, almoço e a volta marcada para 1h? Não, não é 13h15. Mas não vamos atrasar. E aí a palestra nós vamos começar com o programa Telemedicina, muito envolvente, e honorários médicos.